duvidou de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Queridos, agora nós iremos entender 3 grandes desafios que foram dados para Josué nesse momento. O primeiro grande desafio que Josué ele tomou foi suceder, foi ser o sucessor de Moisés. Para quem não sabe, Moisés, segundo a própria Bíblia, ele foi o maior homem, o maior profeta, o maior. Grande emancipador, guerreiro, escritor, profeta. Era um cara que era um grande líder. E o primeiro desafio que Josué ele recebeu foi ser o sucessor de Moisés. Moisés não era qualquer pessoa. Ser o sucessor de alguém já é difícil. Agora imagina se o cara não tem paralelos. Imagina isso. Assim foi com Josué. O primeiro grande desafio de Josué foi ser o sucessor de Moisés. Você pode perguntar agora, qual é o segundo, Eric? Vamos ler a palavra? Dispõe-te agora, no verso 2, dispõe-te agora, passa este Jordão. Aí você pode pensar, simples, o Jordão é fácil de você passar, mas assim como acabamos de cantar aqui, Josué capítulo 1, nesse momento em que Josué recebeu essa ordem para que ele fosse com o povo de Israel, o Rio Jordão, era tempo de primavera, o Rio Jordão estava como? Estava muito cheio. Você pode pensar agora, qual era o pensamento de Josué ao ver o Rio Jordão daquele jeito? Você passar com a água batendo no calcanhar ou no tornozelo é bom, mas passar com a água que te cobre, e aí? Que te submerge. É fácil ou difícil? É difícil. Primeiro desafio, suceder Moisés. Segundo desafio, ultrapassar, passar do Jordão. E ele não estava sozinho. Com ele tinha cerca de 2 milhões de pessoas. Aí você pode pensar, tinha poucas pessoas, né? Ser chamado para ser um grande líder no lugar de Moisés, que era um líder excepcional, e ainda ter o desafio de ultrapassar o Jordão com mais de 2 milhões de pessoas. Não era uma tarefa fácil. O Rio Jordão, ele está lá na Palestina, e ele divide a Palestina Ocidental, que é a parte mais rica, da Transjordânia. É o rio mais importante naquela área. Então você pode imaginar, um rio enorme, muito conhecido, as pessoas usufruíam daquela água, mas o desafio dele era ultrapassar. O terceiro desafio dele era o quê? Depois de ultrapassar o Rio Jordão, conquistar Canaã. Aí você pode dizer, simples, chega lá, batalha e ganha, né? Não, queridos. Canaã era muito conhecida, a cidade de Canaã era muito conhecida por ser uma cidade de fortes muralhas, de torres indestrutíveis, torres invencíveis, torres fortes, altas, que era incapaz de alguém conseguir bater de frente com Canaã. E Josué teve esses 3 grandes desafios. Sabe, desbravador, na nossa vida, sabe, pai, mãe, filho, para você, nós temos grandes desafios. Qual é o nosso maior desafio? Você pode imaginar agora. Nós recebemos uma ordem do Senhor. Qual foi a ordem do Senhor? Está lá em Mateus 28, 19 e 20. Ide. Deus ele falou, Eric, fica parado e prega parado. Ele falou o quê? Ide. Assim como o próprio Deus, ele falou para Josué, ele disse, vá lá. Vai, porque eu estou contigo. Vai, ultrapassa o Jordão, conquista Canaã. Para nós é dado uma ordem. Ide por todo mundo e fazer o quê? Pregar o evangelho para fazer o quê? Discípulos, para ensinar a fazer o quê? Aguardar a palavra, aguardar o que está escrito aqui. Então, essa é a ordem que nos foi dada. E eu pergunto para você, não precisa me responder, mais uma vez. Esta ordem é fácil ou é difícil? Não precisa me responder. Vamos continuar a partir do verso 3. Olha só. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé,
vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Nós vimos 3 grandes desafios que Josué ele recebeu. Mas agora nós iremos encontrar 3 grandes certezas que Deus deu para Josué. A primeira, no verso 3, ele disse o quê? Que ele estaria com ele, assim como esteve com Moisés. A primeira certeza que Deus deu para Josué, e que ele dá para mim e para você hoje é o quê? A sua presença. Lembra de Mateus 28, que eu acabei de citar? O verso 20, lá no final. O que foi que Jesus falou? Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Amém? A primeira coisa que Deus disse, olha, vou te segurar. Você está com medo, né? Mas olha, eu estarei contigo assim como estive com o grande líder Moisés. Eu sei que você agora está com medo, Josué, mas eu estarei com você assim como eu estive com Moisés. Vamos continuar, verso 4. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Aí agora a segunda certeza. A primeira certeza foi que Deus ele estaria presente. A segunda certeza foi o quê? A sua promessa. Ele prometeu o quê para o povo de Israel? Que Canaã seria a terra deles. Se eu prometo para você, a primeira coisa que eu digo para você, eu estarei com você. É a mesma coisa que Deus diz para mim e para você hoje. Eu estarei com você. A segunda coisa, ele prometeu algo. Qual foi a maior promessa que está na Bíblia? Na Bíblia tem mais de 3.000 promessas. Mas lá em João capítulo 14, de 1 a 3, existe a maior promessa. A promessa que move o coração do verdadeiro cristão. Qual é? Que Jesus vai voltar. A segunda coisa que Deus disse para Josué, eu te prometi dar Canaã. É o que Deus ele disse para mim e para você hoje. Eu te prometi dar um céu. Mas qual foi a ordem? A primeira ordem. Ide. Deus disse, você precisa ir para Josué. Passa o Jordão com essa quantidade de pessoas enorme. Vai. Eu estarei com você. Eu te prometi essa terra. Eu prometi. Você pode perguntar. Foi fácil para Josué passar por esses desafios? Receber um cargo dessa altura? Receber esta ordem, ultrapassar um rio que estava muito cheio. Vamos continuar o relato. Verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer seguindo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. A palavra do Senhor é eterna. Amém, querido? A palavra do Senhor é eterna. Deus, ele prometeu. Ele disse, eu vou estar com você. Assim como eu estive com Moisés, assim eu vou estar com você, Josué. E ele disse para mim e para você hoje, eu vou estar com você sempre. No momento que você achar que você está sozinho, não, você não está sozinho. A ordem que eu te dou hoje, filho, filha, é o quê? Vai, prega o evangelho. Porque existem pessoas hoje que não têm esperança. Não têm esperança na vida. Sabe qual é a esperança que move o meu coração? Aquela promessa de João capítulo 14, de 1 a 3. Jesus falou para mim e para você, eu vou voltar para te buscar. Vocês podem ver o que está acontecendo ao redor do mundo. O que aconteceu no Haiti, no Afeganistão. É isso que está acontecendo agora. Sabe o que é isso, querido? Sinais da volta de Jesus. Jesus está prestes a retornar.
Ele já está voltando. Falta pouco. Qual é a última coisa que precisa acontecer? Que nós preguemos o Evangelho. Olha só o que está no verso 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha só. Não temas. Aí você pode pensar, não temas, né? Na Bíblia é escrito cerca de 365 vezes a palavra não temas. Quantos dias tem no ano, sem ser bissexto? 365 dias. Sabe o que isso quer dizer, querido? Independentemente do dia, Deus ele diz para mim e para você, não temas. Não temas. Hoje ele diz para mim, não temas. Amanhã, não temas. Posteriormente ele vai dizer, não temas, porque eu serei contigo. Amém? Essa é a promessa. A palavra medo está escrito cerca de 200 vezes na Bíblia. E a palavra temer cerca de 100 vezes. Aí você pode achar, nossa, Josué foi um cara medroso, né? Mas ele era um cara incorruptível, era um cara fiel à palavra. Onde Deus mandava ele ir, ele ia lá e fazia. Mas de frente a esses grandes desafios, Josué teve medo. E eu faço aquela primeira pergunta, você tem medo? Eu tenho medo de algumas coisas. Eu não vou revelar. Você não precisa revelar também. Mas sabe, existem alguns famosos que têm uns medos assim, meio que bizonhos, esquisitos. Por exemplo, Michael Jordan. Você sabe quem é Michael Jordan? Michael Jordan, ele é uma das grandes estrelas do basquete. O cara é um negrão alto, 2 metros de altura, multicampeão. Mas ele tem medo, sabe de quê? De mergulhar. É engraçado, né? Mergulhar. Michael Jordan tem medo de mergulhar. Sabe quem é César Augusto, um grande imperador romano? Sabe qual era o medo dele? Do escuro. Ele tinha medo de escuro. Você acha até engraçado, né? Um cara imperador romano, tinha muitas posses, comandava a guerra, matava pessoas, mas tinha medo do escuro. Como pode isso? George Washington tinha medo, sabe de quê? De ser enterrado vivo. John Depp, aquele cara do Piratas do Caribe, ele tem medo, sabe de quê? De palhaço. É engraçado, né? Oprah Winfrey, ela tem medo, sabe de quê? De tomar decisões. Sabe, queridos? Independentemente de quem você seja, se é filho, se é pai, se é mãe, se é desbravador, se é líder, você tem medo de alguma coisa. Nós temos medo, porque o medo foi consequência do pecado. Desde o princípio nós vimos que Adão e Eva correram de Deus. Eles tiveram medo. Eles viram que tudo mudou. Mas sabe, queridos, os 3 desafios de Josué, eu falei aqui, Deus deu 3 garantias para Josué, mas para mim e para você, hoje, Deus ele quer lhe mostrar 3 medidas para que possamos vencer o medo. Josué viu que através da palavra, ele teria o quê? Ele teria a vitória sobre o medo. Por isso ele agiu e conseguiu conquistar Canaã. Mas hoje Deus ele quer dizer para mim e para você 3 medidas que fazem a gente conquistar, vencer o medo. A primeira está em Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, verso 20. A primeira medida que Deus ele quer te dizer para mim e para você hoje é o seguinte. Isaías capítulo 8, verso 20. Amém? Misericórdia. Aquele que encontrou, diga assim, eu vou para o céu. Aquele que não encontrou, diga assim, espere um pouco que eu vou também. Olha, seja sincero, rapaz. Fala aí, viu?
Amém? Eu vou para o céu? Amém. Vamos lá. Isaías capítulo 8, verso 20. A primeira medida é a seguinte, olha. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Qual é a primeira medida que Deus ele dá para mim e para você? Sabe o que é? A sua palavra. Você quer vencer o medo? Aqui está. A primeira medida para você vencer o medo é a palavra de Deus. Amém? Queridos, no mesmo livro de Isaías, não precisa abrir, no capítulo 40, verso 8, diz o seguinte: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor dura eternamente. Amém? A palavra do Senhor é eterna. A palavra do Senhor, ela não tem subversidade, não vai ter cis, é sim, sim, não, não. É algo concreto. Se Deus ele prometeu que iria voltar, que Jesus iria voltar, ele vai voltar. Olha as outras promessas que aconteceram, assim como Josué ele prometeu, não se cumpriu. Ele disse para mim e para você hoje, eu voltarei para te buscar. A segunda medida está lá em Salmos capítulo 1, verso 1 e 2. Volta um pouquinho aí agora. Salmos 1, 1 e 2. Salmos capítulo 1, verso 1 e 2. Olha só. A primeira medida é a palavra do Senhor, que é eterna. A segunda medida que a gente precisa tomar. Amém? Eu vou para o céu? Rapaz, o povo não quer ir para o céu não, misericórdia. Eu vou para o céu? Amém. Agora vi a animação, vamos lá. Verso 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só, que interessante, né? Assim como lá no verso 8 de Josué capítulo 1, aqui fala a mesma coisa, medita de dia e de noite. A primeira coisa, a palavra do Senhor, ela é eterna, é certeza, é firme. Pode secar a erva, pode murchar a flor, mas a palavra do Senhor vai estar lá, eternamente, firme como a rocha. A segunda coisa que precisamos tomar, a primeira medida é saber que a palavra de Deus, ela é certa. A segunda é fazer o quê? Meditar. Medita nela de dia e de noite. Assim como Deus falou para Josué, ele disse para mim e para você, olha, você precisa confiar na minha palavra primeiro e meditar nela. Estuda ela, medita nela. A terceira coisa, você vai me perguntar, Érico, você só falou duas medidas. A terceira medida está em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, está lá no Novo Testamento. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, verso 22. Verso muito conhecido. Primeira medida, confiar na palavra. A segunda, meditar na palavra. E a terceira, vamos ver agora? Tiago capítulo 1, verso 22. Eu vou para o céu? Amém. Agora está todo mundo feliz aí, animado, né? Vamos lá. Tiago 1, 22 diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha só. A primeira medida que eu falei foi o quê? Confiar na palavra de Deus. A segunda medida, estudar a palavra de Deus. Mas e a terceira medida? Praticar a palavra de Deus. Você quer vencer o medo? Você já pensou por um momento? Todo mundo quer ir para o céu, né? Amém? Mas por que você quer ir para o céu? Já pensou nisso? Ou, por exemplo, qual é o teu propósito aqui na terra? Já pensou nisso?
Eu tenho certeza que sim. O porquê que você está aqui hoje? Sabe, queridos? Assim como eu estava estudando essa passagem aqui, esse sermão aqui, esse sermão primeiro mexeu comigo. Primeiro ele tocou em mim. Primeiro Deus disse assim: Eric, você precisa confiar na minha palavra. Você precisa ir. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. O desbravadores, como é que é? Nós somos os desbravadores, os servos do Rei dos Reis. Sempre avante, assim marchamos, fiéis às suas leis. Onde são as leis de Deus? Na sua palavra. Nós, como desbravadores, nós sempre marchamos em frente, nunca para a retaguarda, sempre em frente. Talvez você não seja um desbravador com lenço, mas Deus hoje Ele quer te fazer um desbravador também. Mas para isso, você precisa adotar 3 medidas. A primeira é confiar na sua palavra. A segunda medida é você estudar a palavra de Deus. A terceira é praticar. Sabe, queridos? E eu, pensando nessa passagem de Josué, eu fiz até uma publicação lá no Instagram e eu comecei a imaginar. Se o Senhor Ele prometeu a mim que sempre estaria comigo, assim como falou para Josué, por que eu devo ter medo? Mesmo que as minhas pernas elas venham tremer, aqui esse púlpito aqui é um tronco, né? Dá para esconder muito a perna do pregador tremendo, né? Tem que ficar andando para não ficar parado, para a perna não tremer. Brincadeiras à parte, mas Deus, Ele diz para mim e para você hoje: não temas. Não temas. Todos os dias, não temas. Eric, será que só foi Josué que teve medo na Bíblia? Não. Mais de 200 pessoas na Bíblia tiveram medo. Mas sabe o que elas tiveram também? Certeza na palavra de Deus. É isso que Deus Ele quer dizer para mim e para você hoje. Tenha certeza. Saiba que eu estou com você sempre. Lembra das perguntas que eu fiz? Por que você quer ir para o céu? Por que você está aqui na terra? O propósito central, querido, da nossa vida é pregar o evangelho. Aqui na terra é pregar o evangelho. Mas o ser humano ele foi criado para adorar, para glorificar, para louvar ao Senhor. Amém? Você desbravador, não temas. Você pai, não temas. Você filho, não temas. Você irmão, não temas. Avô, se tiver, não temas. A avó, se tiver, tem. Não temas, porque o Senhor está com você. Amém? Deus, Ele é um Deus de certeza. Ele é um Deus que nos deu a certeza de estar sempre conosco. Que nunca nos deixaria só. Você nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Você, desbravador, vai chegar um momento que vai se tornar um líder, um diretor associado, diretora associada, secretário do clube, tesoureiro do clube, regional. E aí? Como é que vai ser? Se investir em líder, você vai ficar com medo ou vai fazer como Josué? Confiar na palavra, estudar a palavra e praticar. Ir. Essa é a ordem para mim e para você hoje. Confiemos no Deus que tudo pode. Confiemos no Deus que sempre está conosco. Eu quero convidar aqui a Rayane para cantar um louvor. Esse louvor que a Rayane vai cantar é um louvor maravilhoso. Por muitas vezes eu louvo esse louvor. Eu canto ele com a minha vida. Porque eu sei que existe um Deus que Ele sempre está conosco. E que você possa meditar na letra deste louvor. Se esse louvor tocar o teu coração, que você fique de pé. Porque esse louvor vai falar, eu tenho certeza, assim como fala comigo todos os dias. Ele vai falar no teu coração. A maior certeza de que Jesus vai voltar. E de que existe um Deus que Ele quer ser o teu Deus. Amém?
Preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça. Esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Tenha certeza que esse Deus, Ele pode tudo. Amém? É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser. Esperar só mais um pouco até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é, não chegar-se a Deus. Pela fé os seus pés irão tocar terra firme no meio do mar. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Amém? Sabe, queridos, esse louvor é muito lindo. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Qual foi a ordem que Deus deu para mim e para você? Ide. Se você quer alcançar a Canaã celestial, você precisa ir. Você precisa atravessar o mar. Você precisa acreditar. João capítulo 16, verso 33. O que Jesus falou lá? Ele disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque Ele venceu o mundo. Você quer vencer o medo, querido? Você quer vencer o mundo? Você precisa estar com Jesus. Amém? Você precisa crer, ter fé. As aflições virão, mas Paulo fala lá em Romanos 8,18, porque eu tenho por certo que as aflições desse mundo não serão comparadas com a glória que será revelada a mim e a você. Amém? No mesmo capítulo, verso 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que aceitam os seus propósitos. Você aceita hoje o chamado de Deus hoje para ir pregar o Evangelho? Isaías capítulo 6, verso 8 diz: Então ouvi a voz do Senhor, que me disse: A quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o convite para mim e para você hoje, querido. Será que eu posso enviar você hoje para pregar as boas novas? A mensagem que transforma, a mensagem que te transformou, a mensagem que move a tua vida. Porque se você está aqui hoje, é porque você acredita que existe um Deus. Amém? Se esse Deus existe, você acredita que Ele tem algo preparado para mim e para você, e é o céu. Amém? Se você tem fé nisso, você ficou de pé, porque você sentiu essa canção, esse louvor tocar no seu coração. Mas para você alcançar o céu, você precisa ir. Você precisa acreditar no Senhor. Você precisa aceitá-lo na sua vida, para que Ele possa transformar o teu coração. Josué só conseguiu vencer porque ele acreditou na palavra. Já imaginou se Deus falasse com Josué: Josué, eu prometi a Moisés essa terra, e Josué, ele não fosse? Já imaginou? É isso que Ele disse para mim e para você hoje. Vai agora, atravessa o Jordão, porque Canaã é tua. Vamos orar, queridos. Ó majestoso Deus, nosso Criador e Pai Celestial, nós aqui, Senhor, como desbravadores, como os filhos Teus, Senhor, queremos Te agradecer, porque o Senhor nos prometeu que iria mandar o Teu Filho para vir nos buscar, nos resgatar desse mundo mau, cheio de problemas, Senhor. Mas até que Ele não venha, Senhor, até Jesus voltar, precisamos enfrentar desafios, problemas de saúde, Senhor, problemas na família, relacionamento. Na nossa vida, Senhor, nós enfrentaremos problemas, mas temos a certeza, Senhor, que se Jesus venceu o mundo, e se nós estivermos juntos com Ele, nós iremos vencer também. Assim como também o medo que o pecado trouxe, Senhor, nós queremos vencer ele hoje, porque hoje nós aceitamos, hoje nós estamos aqui de pé, para dizer que nós somos Teus. Senhor, nós não merecemos nada, mas o Teu amor ultrapassa qualquer barreira, e queremos hoje pedir perdão por nossos pecados, queremos hoje aceitar o Senhor como nosso Deus, porque precisamos acreditar na Tua palavra, para que possamos alcançar a Canaã celestial, Senhor. Vem estar conosco o restante dessa noite, nos leva para casa na Tua santa paz. Nós Te pedimos isso e Te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Queridos, eu quero ler para vocês a última bênção. O último verso da Bíblia está lá em Apocalipse capítulo 22, verso 21. Essa é a mensagem que eu deixo para você hoje. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? A graça do Senhor irá te acompanhar. Ele prometeu e Ele irá cumprir. Amém?